Boa noite, boa noite, boa noite. Estão me vendo direitinho? Estão me ouvindo? Tudo certinho? Meu nome é Sasha, sou professora de vocês de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar um assunto super relevante aí no que tange a banca FGV. Renata falou tudo certinho, que bom. Hoje nós vamos falar, galera, sobre coesão e sobre coerência. Então, possivelmente, se você já vem estudando aí para concurso, para outras bancas que não é FGV, você às vezes não viu isso em questões objetivas. É uma novidade. Por quê? Normalmente, mecanismos de coesão e de coerência, eles aparecem ali como critério de correção para a redação, né? Agora, em se tratando da banca FGV, ela pega isso aí e transforma em questões objetivas, visto que ela gosta muito de trabalhar essa análise semântica, né? Ali, a análise textual, diferente das outras bancas que acabam trabalhando mais para o lado sintático. E aí não é que você não precise saber, por exemplo, a análise, fazer, né, realizar uma análise sintática aí, mas a FGV gosta muito dessa parte semântica e acaba por ser realmente o seu diferencial. Então, vamos começar aqui hoje justamente, falando sobre os mecanismos de coesão e coerência. Então, a primeira coisa que eu preciso me perguntar é a seguinte: o que é coesão e o que é coerência? Porque se eu não sei o que isso significa, como é então que eu vou conseguir resolver questões? Como é que eu vou conseguir entender esse assunto, né? Então, quando estou a falar sobre coesão, eu estou falando sobre conexão. Coesão, conexão. E quando eu falo a respeito de coerência, eu estou falando sobre lógica. Então, o meu texto, a minha fala, ela precisa ser coesa, ela precisa estar conectada, mas não só. Para além disso, aquilo que eu falo precisa ter lógica, né? Precisa fazer sentido. Então, por exemplo, eu vou colocar uma estrutura aqui para que a gente possa analisar se essa estrutura tem coesão e se essa estrutura tem coerência. Então, se eu falo assim, adoro meus alunos do curso Dicas. Meus alunos estão na live. Meus alunos farão a prova do TJ. E agora? Adoro meus alunos do curso Dicas, meus alunos estão na live, meus alunos farão a prova do TJ. Galera, essa estrutura, vou começar pela coerência. Ela tem coerência? Ela tem lógica? Tem lógica que eu adore meus alunos? Tem. Tem lógica que eles estejam aqui na live? Tem. Tem lógica que eles façam a prova do TJ? Tem. Então, essa estrutura aqui, é uma estrutura coerente. Agora, essa estrutura aqui, ela tem coesão? Essa estrutura está conectada? Vamos analisar. Da letra maiúscula ao ponto, eu tenho aqui um período. Da letra maiúscula ao ponto, eu tenho um período. Da letra maiúscula ao ponto, eu tenho mais um período. Agora, existe alguma coisa, galera, nessa estrutura aqui que me obrigue a ler essa? Ou que me obrigue a ler essa daqui?
Não. Existe alguma coisa nessa estrutura, nessa oração aqui, de número 2, que me obrigue a fazer a leitura da oração de número 1 ou da oração de número 3? Não. Existe alguma coisa nessa estrutura aqui que me obrigue a fazer a leitura da oração número 1 ou número 2? Não. Então, eu tenho aqui estrutura sem coesão. Isso é um problema textual. Então, como é que eu poderia reescrever essa estrutura, trazendo para além da coerência também a coesão das ideias? Eu poderia falar, por exemplo, ó, adoro meus alunos do curso Dicas que estão na live. Eles farão a prova do TJ. Agora perceba comigo aqui como eu conectei esses elementos. E eu evitei a repetição, porque toda hora eu ficava aqui, né? Ó. Meus alunos, meus alunos, meus alunos. Que coisa cansativa, né? Que coisa repetitiva ali numa construção textual. Agora, ó, da letra maiúscula aqui ao ponto, eu tenho um período. Dentro desse período, eu tenho um verbo, 2 verbos. Legal. Então, eu tenho 2 orações. Vou separar essas orações. Ó. Minha primeira oração, adoro meus alunos do curso Dicas. Minha segunda oração, que estão na live. Agora, perceba comigo que se porventura eu venha a fazer a leitura apenas dessa oração aqui, isso não tem sentido. Essa estrutura não vai ter lógica. Então, eu sou obrigada a fazer a leitura da minha oração anterior, de número 1. Por quê, galera? Porque eu usei, para evitar a repetição do elemento meus alunos, um que pertence a uma classe gramatical específica muito importante aí para o seu estudo. Alguém sabe me dizer a que classe gramatical este que pertence? E agora? Logo o que, né? Que o que pode ser mais de 16 coisas na língua portuguesa. Esse que aqui, show de bola, João Felipe falou. Esse que aqui é o pronome relativo. E o pronome relativo faz o que da vida, galera? E nós vamos estudar mais profundamente ele daqui a pouquinho. O pronome relativo, ele evita a repetição de termo anterior. Então, ele apareceu aqui justamente para evitar que eu repetisse um elemento da oração anterior. Qual foi a palavra da oração anterior que eu evitei que fosse repetida com a inserção desse pronome relativo? Meus alunos, né? Agora, se você não faz a leitura dessa oração aqui, você não sabe quem é que está na live. Por quê? Esse que trabalha retomando, ó, alguém da oração anterior. Então, eu conectei, porque eu te obriguei a fazer a leitura daquele elemento para que isso fizesse sentido para você. Percebeu? Agora, ó, eles farão a prova do TJ. Eu tenho outro período aqui que tem outra oração. Portanto, nossa oração de número 3. Só que você consegue perceber comigo que ainda que eu tenha iniciado um novo período, e período é a estrutura que vai da letra maiúscula até um ponto, eu também tenho coesão aqui nessa estrutura. E agora? Porque o que acontece aqui, galera? Olha o que eu botei. Eles farão a prova do TJ. Se você não faz a leitura da estrutura anterior, se você não faz a leitura do período anterior, eles farão a prova, não tem sentido nenhum. Eles quem?
Porque eles é um pronome aí que está trabalhando justamente, é um pronome substantivo, né? Ele está substituindo um substantivo. Então, eu preciso de referente para que eu saiba a quem ele se refere. Então, eu preciso voltar aqui, ó. Eu só sei quem são eles que farão a prova do TJ, caso eu volte na estrutura anterior. Então, agora, além de coerência, né? Além da lógica, existe coesão nessa estrutura. Tranquilo até aí? Então, a banca FGV, ela gosta muito de brincar com você sobre isso. Ela gosta de trazer muitas frases e perguntar qual das frases é incoerente, qual é a única frase aceitável, de construção aceitável, qual é a única frase coerente? É o tipo de coesão estabelecida pela minha estrutura, né? Então, a gente já sabe, ó, que o pronome relativo é um tipo aí de coesão. E vamos trabalhar, portanto, um pouquinho mais dele. Mas eu vou colocar uma outra frase aqui para você. Vamos lá. Se eu falo assim, peguei um resfriado no parque, pois o portão estava aberto. Peguei um resfriado no parque, pois o portão estava aberto. Essa estrutura aqui, galera, ela tem coesão e ela tem coerência. E agora? Peguei um resfriado no parque, pois o portão estava aberto. Agora, ó, coesão eu tenho. Conectado tá. Ao ponto que eu fiz uso justamente de um conectivo aqui. Explicativo, né? Ele trabalhou aí com a coesão da minha estrutura. Agora, eu tenho coerência nessa estrutura? Isso tem lógica? Luísa falou, não tem? Não tem lógica, gente. Como é que eu pego um resfriado no parque que um portão tá aberto? Alguém pega o resfriado lá no parque porque o portão do parque estava aberto? Isso não tem lógica. Então, eu não tenho coerência nessa estrutura, ainda que exista aí coesão. Eu falo assim, ó, leve seu cachorro para passear todo dia, ainda que não tenha um cachorro. E aí? E agora? Isso aqui tem coerência? Leve seu cachorro para passear todo dia, ainda que não tenha um cachorro. Isso não tem lógica. Porque se eu não tenho um cachorro, como é que eu vou levar o cachorro para passear todos os dias? Então, mais uma estrutura aí incoerente. Mais uma, vamos analisar. Se eu falo assim, ó, assistir ao jogo do meu time. Infelizmente, eles jogaram mal. E agora? Tem coerência essa estrutura, galera? Essa aí eu quero ver. João Felipe falou, sim, tem coerência. E aí? Tem lógica essa estrutura? Sem medo de ser feliz. Aqui tá liberado errar, se for para errar, né? A gente tem que acertar lá na prova. Essa frase, aliás, todas essas três frases aí são frases de questões da banca FGV, tá? E você pode pesquisar por coesão e coerência, se você quiser buscar aí essas questões, tem muitas. Essa estrutura não tem coerência, galera. Ela não é uma estrutura aceitável. Por quê? Perceba comigo uma maldade aqui, ó. Assisti ao jogo do meu time. Infelizmente, eles jogaram mal. Vocês se lembram de que quando eu utilizei o eles aqui, o que eu contei para vocês? Esse eles aí, ele está estabelecendo coesão com o resto do elemento textual. Por quê? Porque quando eu volto, eu sei que eles ali são os meus alunos, né?
Então, é um mecanismo de coesão e, portanto, é coerente, tem sentido essa estrutura. Agora, quando eu uso aqui, ó, assistir ao jogo do meu time, infelizmente, eles jogaram mal. Eles quem? O time, professora. Não, mas eu não posso. Por quê? Porque time está no singular, né? Deste modo, se eu estivesse a me referir ao time, eu falaria que ele jogou mal. Então, eu fiz o uso do eles aqui, pluralizando, mas eu não tenho referente, eu não sei quem são eles, não está escrito. Ah, professora, mas não está subentendido que são os jogadores? Não pode estar subentendido. Para a construção estar correta, diante da coesão e da coerência, eu preciso que a estrutura esteja expressa. Então, essa estrutura aqui, ó, é incoerente. Ela não é ali aprovada, porque eu não tenho mecanismo para retomada aí deste pronome eles, beleza? E se eu falo assim, ó, embora esteja sol, Maria foi à praia. Embora esteja sol, Maria foi à praia. Galera, essa estrutura, ela tem coerência. E aí? Tem lógica essa estrutura? E agora? Essa estrutura, muito bem, João, falou, não tem coerência. Por que que não tem coerência? E aí, ó, às vezes a gente acha que a matéria de coesão e coerência é coisa boba. Não é, porque engloba muita coisa, muitos aspectos aí da língua portuguesa. Eu fiz uso aqui, perceba comigo, do conectivo embora. E este conectivo que vai nos levar a entender que essa estrutura é incoerente. Por quê? E aí eu preciso estudar um outro assunto, que se chama semântica dos conectivos. É entender o valor do conectivo, entender o sentido que o conectivo me traz, né? E aí, ó, o João matou. Ele falou, embora é concessão. Eu uso para sentido oposto. Então, sempre que eu tenho o conectivo embora, ele é o conectivo ali, justamente concessivo. E quando eu trabalho, galera, com uma relação de concessão, eu vou trabalhar com uma relação de oposição. Então, eu tenho que falar uma coisa que vem para esse lado, que vai conflitar com uma coisa que vem para o outro lado. Eu trabalho com o choque. Eu não posso trabalhar na mesma direção. Eu preciso do valor de oposição. Eu preciso do valor aí do contraste, do valor da quebra de expectativa. Só que, se eu falo a você que está sol, você vai falar, normal, pessoas vão à praia. Então, eu não estou quebrando a sua expectativa com relação, percebe? Eu falo que está sol, estou para cá. E eu falo que Maria foi à praia, ok. É aceitável que a pessoa vá à praia se está sol. Então, esse conectivo aí foi mal utilizado. Agora, se eu falasse a você, ó, embora esteja chovendo, Maria foi à praia, agora sim. Agora eu estou trabalhando com choque, porque se eu falo que está chovendo, você pensa que a pessoa vai ficar dentro de casa, né? Ou no mínimo que ela não vai à praia. Então, quando eu falo que ela vai à praia, eu estou trabalhando aí com a oposição da ideia, eu estou trabalhando com a quebra de expectativa. Agora, o conectivo embora seria válido e essa estrutura seria coerente. Mas se eu usei ali o conectivo embora, trabalhando no mesmo sentido, na mesma direção ali da outra oração e não criando uma relação de contraste, essa estrutura aqui, ó, é incoerente. Tranquilo até aqui? Tranquilinho? Agora, vamos analisar, galera, algumas formas de a gente realizar a coesão das estruturas. E existem várias formas, né? Mas algumas maneiras de a gente estabelecer a coesão, que é justamente, eita, a conexão, né? Entre as estruturas. O negócio quer me trollar agora. Aqui, que é justamente a conexão entre as estruturas. Uma forma muito utilizada, como eu falei a vocês, é o uso do pronome
relativo. Então, o pronome relativo, ele exerce aquilo que a gente chama, em palavras bonitas, de coesão referencial anafórica. Em palavras simples, é só falar que ele evita a repetição de termo anterior. Mas você precisa conhecer a nomenclatura, porque a banca pode usar, né, a palavra bonita. Então, vamos entender. Ó. Por que, que ele exerce coesão? Porque ele conecta. Por que, que essa coesão é referencial? Porque ele conecta fazendo referência a partes do texto, né? A partes que foram expressas no texto. E por que, que essa coesão referencial, galera, é anafórica? Porque existe, ó, a anáfora e existe a catáfora. E é isso aqui é bem importante. Quando eu estou falando sobre anáfora, sobre coesão referencial anafórica, eu estou falando sobre a utilização de uma palavra que evita, que se relaciona com palavra anterior, palavra que já foi expressa. Então, a anáfora, eu faço uso de uma palavra aqui que evita a repetição de termo anterior. Então, a anáfora volta. Quando eu estou falando de catáfora, eu estou falando sobre antecipar um termo. Então, eu coloco uma palavra aqui que vai trabalhar com algo, com uma expressão que ainda vai ser utilizada. Então, a catáfora vai para frente. Agora, o pronome relativo, ele absolutamente sempre exerce coesão referencial anafórica. Ou seja, ele sempre vai trabalhar evitando a repetição de termo anterior. Beleza? Agora, existem alguns pronomes relativos. Vocês os conhecem? E aí? Eu tenho o pronome relativo que é super utilizado. Eu tenho o pronome relativo o qual. Eu tenho o pronome relativo quem. O pronome relativo cujo, o pronome relativo onde, né? Agora, eu posso sair, galera, por aí, usando qualquer um desses pronomes relativos que eu tiver afim na minha vida? Não, né? Então, como é que vai funcionar? O pronome relativo que e o pronome relativo qual, com as suas variações, né? A qual, os quais, as quais. Via de regra, eles são pronomes que nós falamos que são genéricos. Genérico não significa que eu posso sair por aí igual um doido usando, né? Significa que eles servem para coisa, que eles servem para pessoa, que eles servem para ideia de lugar, que eles servem para valor de posse, claro, respeitando a regência. Mas, via de regra, eu os posso utilizar para todas essas situações. Agora, o pronome relativo quem obrigatoriamente só pode ser utilizado quando eu estou a me referir à pessoa. O pronome relativo cujo eu só posso usar quando eu quero retomar com valor de posse. E o pronome relativo onde só pode ser utilizado para retomar ideia de lugar. Beleza? Então, vamos analisar aqui algumas estruturas comigo. Se eu falo assim, ó, que normalmente a gente decora que o que e o qual tanto faz utilizar a qualquer tempo. Então, vamos analisar. A menina que adoro chegou. A menina a qual adoro chegou.
Tanto faz, galera, usar o que ou a qual aqui? Tanto faz. Nessa construção, ó, tranquilo. Agora, olha a maldade aqui que você pode encontrar na banca FGV. E se a minha construção é a seguinte, ó? Encontrei o rapaz e a menina que adoro. Encontrei o rapaz e a menina que adoro. Agora tá ok, galera, usar esse que aqui? E agora? A utilização deste que aqui, ela tá tranquila? Ela tá boa? E aí? Ou ela tá nos gerando algum problema textual? Se eu viro para você e falo assim, o que você entendeu dessa frase? O que você entendeu aqui dessa estrutura? Aí você vira e fala para mim, ó, eu entendi que você encontrou o rapaz e a menina e que você adora o rapaz e a menina. Aí eu falo, nada disso. Eu só adoro a menina. Olha só, por que que isso acontece? Porque essa construção me gerou algo que se chama ambiguidade. O que que é, galera, a ambiguidade? Ambiguidade é quando eu tenho mais de um entendimento possível para uma construção. Quer ver só? Se eu falo assim, ó, João conversou com José sobre seus exames. Olha só, eu não sei se o exame é do João. Eu não sei se a conversa foi sobre o exame do José. E tem mais, se eu estou aqui conversando com uma terceira pessoa, ó, eu não sei se de repente o exame é dessa terceira pessoa. Então, isso aí é ambiguidade. Eu tenho mais de uma interpretação. Então, quando eu tenho a estrutura, encontrei o rapaz e a menina que adoro, existe aí uma ambiguidade, porque existe mais de uma interpretação, né? É um problema aí na construção. Eu não sei se a pessoa adora o rapaz e a menina. Eu não sei se a pessoa simplesmente adora a menina. Então, nesta construção aqui, qual seria o ideal, galera? O ideal aqui seria dizer que eu encontrei o rapaz e a menina. E aí, se eu gosto dos dois, os quais adoro, e agora não deixo dúvida a você de que eu gosto, de que eu adoro o rapaz e a menina. Ou eu poderia construir, ó, encontrei o rapaz e a menina, a qual adoro. E agora não te deixa dúvidas aqui que eu adoro apenas a menina. E eu desfiz a ambiguidade, o problema aí com relação a essa construção, beleza? Então, via de regra, eu posso usar o que ou o qual. Agora, se eu tenho dois elementos anteriores, é bom eu prestar atenção, porque em alguns momentos isso gera ambiguidade. E aí, para a FGV, isso é uma falha aí na construção, e realmente a construção fica ambígua, né? Quando eu vou utilizar o quem, eu só posso utilizar para me referir à pessoa. Então, ó, se eu escrevo assim, a menina com quem conversei é simpática. A menina com quem conversei é simpática. Perceba comigo que eu tenho aqui, ó, um verbo, conversei, dois verbos. É. Então, aqui existe um período composto. Se eu tenho um período composto, galera,
obrigatoriamente, eu preciso dividir as orações, eu preciso separar. Então, no primeiro momento, eu vou fazer o corte naquele elemento ali que está ligando as estruturas. Então, aqui é o pronome relativo. Se existe uma preposição, ela fica com o pronome. Cortei aqui. Só que cortar ali adiantou de alguma coisa? Não. Porque o meu objetivo é justamente separar as orações, né? Só que os dois verbos continuaram do mesmo lado. Então, eu preciso cortar de novo. Como é que eu vou cortar de novo essa estrutura? Eu vou imaginar que isso aqui é um parênteses. Em que lugar eu fecharia essa estrutura se isso aí fosse um parênteses? Depois do conversei. Então, é aqui, ó, que eu vou fazer outro corte. Então, a minha oração de número 1 é a seguinte, perceba comigo. A menina é simpática. Eu peguei essa oração, abri, taquei outra oração no meio, que foi a oração com quem conversei. Legal. Agora, ó, esse quem está evitando que eu repita a menina. Como é que você sabe, professora? Porque você pode reescrever. Tira o quem e coloca a menina. Ó, ficaria assim. Conversei com a menina. Só que olha como ficaria repetitivo, né? A menina é simpática, conversei com a menina. Então, para que eu coloquei esse pronome relativo? Justamente para evitar a repetição desse elemento aí, a menina. E por que eu coloquei esse com aqui, professora? Porque quem conversa, conversa com alguém. Quem conversa, conversa com alguém, com a menina. Esse quem não está aí representando a menina? Se antes de a menina aqui você colocou a preposição com, antes do elemento que substitui a menina aqui, você coloca a preposição com também. Agora, esse quem está retomando a menina é uma pessoa. Portanto, essa construção está correta e adequada. Agora, e se eu quisesse fazer a utilização do pronome relativo cujo? O que eu precisaria saber sobre ele? O pronome relativo cujo, galera, ele é chato. Por quê? Porque ele traz algumas particularidades. Que particularidades são essas? Primeiro, o pronome relativo cujo, ele só pode ser utilizado, ó, para retomar com ideia de posse. Para além disso, visto que ele é um pronome relativo, evidentemente ele vai estar evitando repetição de termo anterior, porque o pronome relativo sempre evita repetição de termo anterior. Entretanto, ó, ele concorda com o termo posterior. Está depois, né? E, além disso, ele não aceita emprego de artigo. Então, olha quanto detalhe. Como assim, professora? Tem um exemplo? Vou colocar aqui um exemplo, ó, para vocês. Vou escrever aqui uma estrutura e vocês me falarão, portanto, se essa estrutura está adequada ou inadequada. Vamos lá. Um rapaz cujo a bicicleta quebrou está triste. O rapaz cuja bicicleta quebrou está triste. Essa construção, galera, está correta no que tange ao emprego do pronome relativo? E agora? Vamos fazer a análise, ó. Primeiro, quantos verbos eu tenho aqui? Quebrou, está. Mais de um verbo, período,
composto. Vou separar as estruturas. Cortei antes do pronome relativo. Adiantou? Não. Vou cortar de novo. Minha oração de número 1. O rapaz está triste, que é aquela oração que a gente vai chamar de oração principal, tá? Estou chamando aqui, ó, de número 1, mas o nome dela é oração principal. Eu abri essa oração, o rapaz está triste, pá, joguei outra oração no meio, que foi cujo a bicicleta quebrou. Então, deixe-me demarcar aqui, para que você perceba que aqui eu tenho outra oração. Cujo a bicicleta quebrou. Minha oração número 2, também chamada de oração subordinada adjetiva restritiva. Mas isso é papo para uma próxima aula, né? Então, separei aqui as orações. Primeira coisa, se eu quero saber se esse cujo aqui está bem adequado, eu vou precisar analisar esses 3 aspectos. Primeiro, ele está retomando com ideia de posse. Professora, como é que eu vou saber? Desse modo aqui, ó. Você vai ter que analisar se esse substantivo que está depois tem valor de pertencimento ao substantivo que está antes. Como é que eu vou fazer isso? Voltando à bicicleta do rapaz. Quebrou. Funciona? Funciona. Se eu voltei com esse valor de posse, então, ok, esse cujo está bem empregado no que tange a retomar com ideia de posse. Beleza. Só que eu preciso concordar com o que está depois, galera. O elemento que está depois é a palavra bicicleta. A palavra bicicleta é um substantivo feminino que está no singular, cujo está no masculino singular. Então, está errado, porque ele concordou com o rapaz, mas ele não pode concordar com o rapaz. Ainda que ele retome rapaz, ele precisa concordar com a bicicleta. E, para além disso, cujo não aceita emprego de artigo ali depois. E esse aqui é um artigo. Então, como é que a estrutura ficaria correta? Ó, o correto aqui da construção seria o rapaz cuja bicicleta quebrou está triste. Agora sim, ó. Retoma com valor de posse, porque é a bicicleta do rapaz, é a bicicleta dele, concorda com o termo que está depois, feminino e singular, e não coloca o artigo, porque como ele já trabalha concordando com o que está depois, é como se o artigo já estivesse dentro dele, né? Visto que se fossem bicicletas, eu falaria o rapaz cujas bicicletas, olha só, se fosse carro, o rapaz cujo carro, beleza? Tranquilo até aí? Agora, e o emprego do pronome relativo onde? Professor, eu nem sabia que onde era um pronome relativo. Quando ele aparece evitando repetição de termo anterior, ele está cumprindo função de pronome relativo, portanto, ele o é. Então, vamos analisar aqui o que eu preciso perceber com relação ao emprego do onde, galera. Primeiro, o onde só serve para retomar lugar. E, para além disso, você precisa tomar muito cuidado no que tange a regência. Com todos os pronomes relativos, você vai precisar encarar a regência, tá? E aí o nome dessa matéria é regência com pronome relativo. Só que quando estamos falando do onde e do aonde, isso vai além, porque a gente erra isso até quando é um simples advérbio. Então, como é que eu vou fazer uso do onde e do aonde? Alguém sabe? Quando que eu uso onde e quando que eu uso aonde? E agora? Isso está completamente ligado à regência. Quando eu tenho regência, ou seja, quando eu tenho preposição em exigida, eu uso onde.
Quando eu tenho regência, ou seja, preposição a exigida, eu uso aonde. Então, ó, só para você testar aqui comigo, isso vai servir tanto para o onde, para o aonde, enquanto pronome relativo, ou também como advérbio, não tem problema. Você está onde ou você está aonde? Qual é o correto? Você está onde ou você está aonde, galera? E aí? Perceba comigo que quem está em algum lugar. Desse modo correto, ó, você está onde? Agora, você foi onde ou você foi aonde? Quem foi a algum lugar. Logo, o correto é você foi aonde? Então, o mesmo vai valer aqui para a construção. Vou colocar algumas frases para que a gente possa analisar. A academia aonde malho é cheia. A academia aonde malho é cheia. Construção certa ou construção errada? E agora? Vamos analisar. Ó. Um verbo, dois verbos, período composto. Cortei, cortei. Oração 1. A academia é cheia. Oração 2. Aonde malho. Então, primeira coisa que eu vou analisar. Esse aonde aí, ele está retomando um lugar? Sim, porque ele volta na academia. E a academia é um lugar. E então tá certo, né? Não sei. Não basta retomar o lugar. Tem que estar com a regência correta. E aí perceba comigo que se você fosse reescrever essa estrutura, retirando o pronome relativo e colocando a academia no lugar, como é que essa estrutura ficaria, galera? Ficaria assim, ó, malho na academia. E quando você reescreveu, por que você colocou aqui malho na academia? Foi porque você estava afim? Não. Dentro desse na, existe a contração de duas classes gramaticais, né? Para que eu forme na, eu preciso de preposição em com artigo a. E essa preposição não apareceu aqui porque eu estava afim. Ela apareceu porque quem malha obrigatoriamente malha em algum lugar. Então, ó, quem malha, malha em algum lugar. Se é regência de preposição em, eu não uso aonde. O correto seria a academia onde malho. A academia em que malho. A academia na qual malho, mas sempre com a regência da preposição em, porque quem malha, malha em algum lugar. Agora, a academia. Vou apagar aqui, ficou muito grande. A academia onde vou é enorme. Construção adequada? Vamos analisar. Vou e é período composto. Cortei, cortei. Beleza. Agora, primeira coisa, tá retomando o lugar? Tá sim, porque a academia é um lugar, mas não basta retomar o lugar, né? Eu preciso de regência correta. Então, olha o que eu preciso analisar. Eu preciso analisar que quem vai a algum lugar. E se eu tenho regência de preposição a, o correto é usar aonde. A academia aonde vou é enorme. Então, a número 2 também estava errada. Vamos analisar mais uma.
A número 3. O momento e o lugar onde me formei são inesquecíveis. O momento e o lugar onde me formei são inesquecíveis. Essa construção agora, galera, tá adequada? O que vocês acham? Estão muito gatinhos. Estão com medo, com pânico, querem sair correndo? Me contem, vamos analisar aqui. Olha só, o momento e o lugar onde me formei são inesquecíveis. Um verbo, dois verbos. Período composto. Cortei, cortei. Oração 1. O momento e o lugar são inesquecíveis. Oração 2. Onde me formei. Beleza. Quem se formou em algum lugar. Pediu preposição em, usei o onde. Então tá certo, né, professora? Não sei. Não basta a regência estar correta. Eu preciso obrigatoriamente estar a retomar um lugar. Só que esse onde está retomando o momento, esse onde está retomando a palavra lugar. Quando eu falo o momento, momento é um tempo. Tempo não é um lugar. Eu não posso usar esse onde. Obrigatoriamente, onde só retoma noção de lugar. Então, beleza, retomou ali lugar, tá certo, mas ele não retomou só o lugar. Ele retomou o momento, que é um tempo, e o lugar. Então, eu tenho incorreção, tá? Tá errado também. Então, o momento e o lugar em que me formei seria adequado. O momento e o lugar nos quais me formei seria adequado. Onde me formei, não. Agora, se eu tirasse o momento e falasse a você o lugar onde me formei é inesquecível, agora estaria adequado, porque eu teria tanto a regência correta da preposição em, quanto a retomada correta com valor de lugar. Tranquilo? Então, visualizamos, ó, algumas particularidades aí com relação ao pronome relativo. Agora, um outro modo de você trabalhar ali aquilo que a gente chama de coesão é a partir do uso de hiperônimo. Hiperônimo. Então, alguém já ouviu falar de hiperônimo na vida? A professora inventou essa palavra antes da aula começar, nunca ouvi falar disso na vida. Vamos lá. Então, vamos pensar aqui. Sempre que eu falo de hiperônimo, você vai automaticamente pensar comigo em hipônimo também. Que eles se relacionam. O que é um hiperônimo? Hiperônimo é um termo abrangente. Hiperônimo é um termo que contém outros termos. Então, hiperônimo é o termo genérico, enquanto hipônimo é o termo ali específico. É o termo que está contido. Então, como assim? Vou colocar aqui duas palavras. Bora lá. Duas palavrinhas, ó. Fruta e abacaxi. Duas palavrinhas. Qual é o termo maior? Qual é o termo genérico entre essas duas palavras? Qual é o termo que contém? E qual é o termo menor, o termo específico, o termo que está contido? Se eu penso aqui, ó, num universo de fruta, aqui dentro cabe o abacaxi? Cabe. Mas não só. Cabe também a banana,
cabe a uva, cabe, sei lá, o melão e quantas outras, né? Então, perceba comigo que, nesse contexto, fruta é o termo que contém. Fruta é o termo abrangente, ele abraça. Desse modo, eu vou dizer que fruta é o hiperônimo de abacaxi. E abacaxi está contido, ele mora no universo da fruta. Ele é o termo específico. Desse modo, abacaxi é o hipônimo. Então, eu posso decorar para toda a minha vida e para o resto da minha existência que fruta sempre é hiperônimo? Sempre vai depender do contexto, né, galera? Porque, olha só, se agora eu coloco assim, ó, alimento, alimento e fruta. Perceba comigo que alimento é um universo maior aqui. Alimento. Nesse universo do alimento cabe a fruta? Cabe. Mas cabe também a verdura. Mas cabe também o legume, né? Então, dentro desse contexto entre alimento e fruta, alimento é o amplo, portanto, o alimento vai trabalhar aqui como hiperônimo e fruta é o específico e, portanto, é o hipônimo de alimento. Então, se eu falo assim, ó, João cozinhou o arroz. O arroz queimou. João cozinhou o arroz queimou. Olha que chato, olha que repetitivo, olha que maçante. Eu quero reescrever isso aqui evitando repetição. Como é que eu poderia fazer isso? A partir do uso aí de hiperonímia. Eu poderia falar a você, ó, que João cozinhou o arroz, mas o alimento queimou. E agora, ó, a partir do uso do hiperônimo, eu evitei aí a repetição e estabeleci a coesão entre a estrutura. Por que eu tenho coesão? Porque você só sabe que alimento é esse que queimou se você voltar nessa oração ali para ler que ele cozinhou o arroz. Show? Então, deixe-me ver, dá tempo de fazermos uma questãozinha, deixe-me escolher aqui. Vamos começar por essa. Questãozinha de número 1, ó. Assinale a opção em que o tipo de retomada foi caracterizado de forma adequada. Letra A. Os deputados estudam agora um projeto de lei que impediria o governo de acumular déficits. Esse projeto de lei foi apresentado por políticos que querem limitar as despesas governamentais. Aí ele fala a você que eu tenho uma retomada pela repetição do mesmo termo. Até aí, sim. Só que ele traz que esse termo tem sentido diferente, mas eu tenho aqui o mesmo sentido. Eliminei a letra A. Agora, quando desci do barco, o chalé dos pescadores se impôs imediatamente aos meus olhos. A varanda chamava a atenção por sua cor alaranjada. Então, perceba comigo, se eu falo assim, ó, o meu apartamento é grande, estou dando aula do meu estúdio. O meu estúdio é uma parte do meu apartamento, né? Faz parte ali do meu apartamento. Então, ele traz o chalé dos pescadores se impôs. A varanda chamava a atenção. A varanda é um dos cômodos ali desse chalé, né? Então, eu tenho uma retomada por um termo que representa uma parte, é um
dos cômodos aqui do chalé, que vai ser composto pela varanda, vai ser composto pelo banheiro, né? Então, gabarito, letra B. Agora, C. Várias pessoas não hesitam em percorrer longas distâncias para passar suas férias à beira-mar. Essa paisagem lhe assegura uma tranquilidade total. E ele fala que eu tenho uma retomada por uma qualificação. Só que qualificar é justamente você atribuir características, atribuir qualidades. Se eu falo assim, quais são as qualificações de José? Aí você vai falar, José é alto, José é cabeludo, José é forte, percebe? Mas quando eu trago aqui essa paisagem, eu não estou atribuindo nenhuma característica aqui. Então, eu não tenho uma retomada por qualificação. Eliminei. No fim do dia, as nuvens tinham invadido todo o céu e se mostravam ameaçadoras. Essa ameaça nos forçou a voltar para casa rapidamente. Ele fala que eu tenho repetição de um termo idêntico. Idêntico é aquilo que é igual, que não muda nada. Ameaçador e ameaça muda, né? Eliminamos. No alpinismo, os iniciantes temem frequentemente as fendas. É preciso dizer que certas fendas são bastante impressionantes. Ele falou que eu tenho uma retomada por especificação. Só que quando eu uso aqui certas fendas, eu continuo com valor indeterminado, eu continuo sem saber que fendas são essas. Portanto, eu não especifiquei. Eliminamos aí. A letra E. Deixe-me ver. Vamos fazer mais uma. Temos aqui, ó, a estratégia de coesão, representada pelo elemento destacado, está corretamente descrita em letra A. Abriu-se nesse dia uma garrafa de vinho do Porto. Os dois beberam-na em honra ao grande acontecimento. Então, quando eu coloquei aqui esse na, que é o pronome oblíquo na imposição de ênclise, eu botei para evitar a repetição de garrafa de vinho do Porto, né? Porque eu poderia falar, abriu-se nesse dia uma garrafa de vinho do Porto. Os dois beberam a garrafa do vinho do Porto em honra ao grande acontecimento. Então, o pronome oblíquo no aqui foi o meu elemento escolhido para estabelecer a coesão com o termo anterior. E ele falou que eu tenho uma retomada por reiteração. Reiteração é repetição. Mas eu não repeti. Eu justamente coloquei o pronome para evitar a repetição. Eliminei. A letra A. Era um pobre diabo caminhando para os 70 anos, antipático, cabelo branco, curto e duro, como escova, barba e bigode, do mesmo teor. Ele falou que aqui eu tenho uma relação de sinonímia. Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido ou sentido bem aproximado. Então, se eu falo assim para você, Maria está feliz, me dá um sinônimo, aí você vai falar contente. Aí você vai falar alegre. Por quê? Isso são sinônimos, né? Agora, quando eu trago aqui, eu falo assim para você, curto e duro, me dá um sinônimo. Aí você vai pensar, do mesmo teor? Não, né? Curto, eu posso pensar em pequeno. Agora, do mesmo teor não é aqui um sinônimo para curto e duro. Nessa construção, retoma. Mas se eu falasse que ele tinha um cabelo branco, longo e macio, e a barba e o bigode do mesmo teor, não ia retomar também? Então não tem como isso aí ser sinônimo. Eliminei a letra B. Não podia ouvir disparar perto de si uma espingarda. Entusiasmava-se, porém, com tudo que cheirasse a guerra. Ele falou que eu tenho uso de hiperônimo. Então, vamos criar um mundo aqui. Se eu crio o mundo aqui da guerra, eu posso pensar em soldado, eu posso pensar em bomba, eu posso pensar, sei lá, em morte, e eu posso pensar em espingarda. Então, olha como o espingarda está contido aí nesse mundo, né? Então, quando eu usei guerra, realmente eu utilizei aqui um hiperônimo. Por esse motivo, letra C é gabarito. Na letra D, ó, um irmão do Santíssimo entrara na estalagem com a sua capa encarnada.
a sua vara de prata, a vara de prata do irmão do Santíssimo. Então, eu usei esse su aqui para evitar irmão do Santíssimo, ó. Porque eu poderia falar, o irmão do Santíssimo entrara na estalagem com a sua capa encarnada, com a vara de prata do irmão do Santíssimo, e ficar repetindo. Então, eu coloquei um elemento ali que evita a repetição de termo anterior. Então, eu tenho uma anáfora. Só que ele traz aqui para a gente que a gente tem antecipação por catáfora. A catáfora é quando eu uso um termo aqui para me referir a algo que ainda não foi utilizado, né? Então, eliminei a letra D, porque o que eu tenho aqui é anáfora. Censurou os trabalhadores da pedreira, nomeando o próprio Jerônimo, cuja força, então é a força do Jerônimo, retomou com valor de posse, concordou com o que está depois no feminino, não empregou artigo. Professora, por que essa não está certa? Porque ele falou que isso aqui é um pronome demonstrativo, e você já sabe que cuja, ou cujo, né, e suas variações, é um pronome relativo. Eliminamos aí a letra E. Tranquilo, galera? Deu aí para puxar alguma coisa na aula de hoje? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Chegamos ao final da nossa aula. Prazer dividir aqui um pouquinho no curso Dicas. Renato falou, maravilhosa aula, mestre. Que bom, muito obrigada. Meu Instagram está aqui, ó, professora Sasha Mello. Fiquem à vontade para aparecer por lá. Sempre é um prazer. Um beijo enorme. Vou salvar aqui esse material e vou pedir para que ele os envie a você. Beleza? Um beijo grande e até a próxima aula.